Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jorge, da Capadócia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Machafé. E eu sou Alexandre Ferreira. 2 contra 1. 2 contra 1. A gente até já estava fazendo aqui antes da gravação um acerto de como eu iria me dirigir aos dois, né? Lembrar que o Ferreira é Ferreira e a gente tem agora um machado de ferro, um Machafé, Alexandre Machafé, ator, produtor e diretor de Jorge da Capadócia, que resolveu se arriscar aos 45 do segundo tempo e enterrar a própria carreira vindo numa conversa. Bem-vindo, Alexandre Machafé. Gente, foi um prazer falar com vocês. Eu descobri que eu tenho que sair, ter uma reunião, entendeu? É isso, a gente volta semana que vem. Gente, o Ferreira, Pedro, muito obrigado por esse convite. Eu acho que é um podcast extremamente importante. A gente tem que falar assim, olha, não sei se vocês sabem, mas vai vir aí um documentário sobre os santos do Scorsese, se eu não me engano, hein? O Scorsese tem aí todo um carinho. Aliás, eu digo, viu, Machafé, que o melhor filme de Jesus foi feito pelo Scorsese, não é? Que é A Última Tentação de Cristo, né? Esse O Pedro é fãzoca desse filme. Eu sou fã desse filme. Porque assim, ele Machafé, eu dou aula de cristologia, não é? Que é um pouco o estudo sobre a pessoa de Jesus, não é? E eu sempre digo aos alunos que o melhor estudo de cristologia no cinema é, sem dúvidas, A Última Tentação de Cristo. É lógico, você não tem que usar ali, nem levar em conta a questão estética e tudo, até porque o Mel Gibson deixou a estética muito marcada, né? Naquilo que são filmes de Jesus, o Mel Gibson conseguiu monopolizar ali no teor da violência e tudo mais, mas A Última Tentação de Cristo, ele eu acho assim, um baita filme a respeito de Jesus. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso, e até para vocês entenderem por que o Alexandre Machafé tá aqui, mas se você chegou aqui a primeira vez, eu digo a você, volte uma casa no seu feed de podcasts e procure lá o programa que vem anterior a esse, porque lá há um texto, não é, de W.H. Hall sobre o novo culto aos santos. É curioso, Ferreira e Machafé, que esse texto, ele fala de um novo culto aos santos semelhante ao período da Idade Média, mas agora nos cinemas, não é? Como o cinema ajuda a propagar aí a vida e o culto aos santos, não é? Então a gente já convida aí quem ouve pela primeira vez, voltar lá, ouvir o programa, é curtinho, 7, 10 minutos, e você tá aqui porque tem uma baita coisa aí, já pulando, não é isso? Já estourando, pipocando, prestes a acontecer oficialmente nos cinemas, não é isso, Machafé? Tá chegando. Dia 18, né, de estreia nacional, um filho aí de 16 anos, 5 anos trabalhando na pós-produção. Eu acho que vai ser uma surpresa grata, hein, Pedro? Eu acho que vai ser bacana. Jorge da Capadócia, não é isso? Jorge da Capadócia, primeiro filme no mundo a contar a história de quem foi o guerreiro, né, do Jorge, do soldado romano. E muito orgulho da gente, né, do Brasil, lançar esse filme filmado na Capadócia, filmamos no Rio de Janeiro, filmamos em Niterói, mas ele tem toda uma estética realmente lá da Capadócia, né, no artista que a gente filmou no Brasil. E é de se espantar que ainda não tenha um filme sobre São Jorge, né, no arcabouço do cinema mundial, porque essa bola já estava cantada, né, um santo que é herói, que é guerreiro, tinha tudo, né, tem dragão, tem tudo pra já ser explorado enquanto essa figura épica. E o Machafé, eu tava vendo ali o seu currículo, você também já tem outras produções de cinema nesse campo religioso, né? Você tem um filme de Jesus, inclusive, aí competindo com o Scorsese, né? Olha, já é difícil, hein? Scorsese é difícil. Mas como que foi esse pulo aí do Filho do Homem pra Jorge da Capadócia? O Jorge veio antes, o Filho do Homem te inspirou a fazer o filme de Jorge? Como que foi esse processo aí? Eu trabalho na Fundação Sergira Rio, né? Lá eu sou subsecretário executivo
executivo de cultura e coordenador do núcleo audiovisual, então eu sempre faço as produções e a direção dos projetos. E o presidente, o professor Carlos Alberto Serpa, né, um cara da cultura, da educação, né, um cara muito à frente do tempo, assim, tinha um sonho de contar a história de Jesus. Ele é muito católico, né, e o Jorge, de fato, vem bem antes, né, o Jorge realmente tem muitos anos, assim, desde a ideia. Nesse segmento, eu realmente não pensava em fazer nenhum outro filme, somente o Jorge, mas aí, quando eu entrei na Sesgran Rio, as portas se abriram, né, e o professor estava empolgado com o núcleo audiovisual, e aí a gente começou a produzimos uma série juvenil. Na sequência, fomos para a série Bem-Aventurados, que é uma série muito bacana, que conta aí os milagres e as parábolas de Jesus. São 29 episódios, bem legal, bem bacana mesmo. Ali foi dando a gente foi amadurecendo a ideia, né? Eu também como diretor, como produtor. E aí, quando chegou na última temporada, que seria a Crucificação, eu virei presidente e falei, olha, professor, eu quero fazer um filme com essa última temporada. Ele falou, não, de jeito nenhum. Falei, não, temos que fazer, vamos fazer a primeira crucificação aqui do Brasil. Né? E aí eu sentei com o roteirista e a gente começou a adaptar os episódios para ter um roteiro. Ele falou, você é maluco, não vai dar certo. Eu falei, vamos acreditar que vai dar certo. E olha, Ferreira, olha, Pedro, foi um filme que ganhou o mundo, assim, a gente ganhou prêmios e mais prêmios no Brasil e fora do Brasil. Emocionou pessoas que eu nunca imaginei na minha vida emocionar. Pessoas que estão acostumadas com cinema pesadão, assim, que trabalham em pós-produção, que não se emociona com facilidade, sabe? E quando eu vi o filme no primeiro corte, sem cor, sem som, sem tratamento, tocar essa pessoa, eu falei assim, opa, deu certo, tem alguma coisa que deu certo. E aí fomos para pós-produção, começamos a fazer as cabines e tal, e o filme O Filho do Homem realmente me surpreendeu, assim, positivamente, de uma maneira inexplicável. A gente passou por muita coisa também para fazer esse filme, e teve um momento da crucificação, a gente estava filmando, eu queria trazer um Jesus também mais aqui, mais humano, sem essa santidade, né, para que as pessoas pudessem se identificar e olhar para ele de uma maneira não tão distante. E foi impressionante que a figuração nesse dia, eu virei para os soldados e falei, olha só, pega esse chicote aqui e senta a mão. Virei pro ator e falei, você tá entregue? Você confia em mim? Confio. Então se joga nesse processo, porque esse processo você não vai viver isso novamente. Não. Você pode fazer qualquer filme. Netflix, você pode fazer Amazon, você pode fazer Hollywood, você pode viver qualquer personagem. Qualquer personagem vai ser diferente um do outro, mas quando você tem a possibilidade de viver Jesus. E eu vou te falar uma coisa, assim, independente da fé, independente da crença, é transformador, é muito transformador. E esse ator, que é o Alan Ralph, ele falou, cara, eu tô contigo. E aí foi bom, porque ele foi o ator da série Bem-Aventurados. Teve um período, ele foi pai, e aí foi incrível o amadurecimento dele, né, o olhar. E aí eu botei o filho dele para fazer Jesus criança. Olha aí. Que legal! A mulher dele quase me matou, mas ficou incrível, porque eu falei, olha, eu não quero estúdio, a gente vai fazer o que a gente consegue, mas tem que ser tudo muito visceral. É como a gente vai tentar retratar 10% aqui desse processo que Jesus passou. Primeiro que a gente não tem a verba que o Mel Gibson tem, e eu admiro muito o trabalho dele, admiro aquele filme e como tudo foi contado. Era uma visão dele, eu respeito, e o cinema tá aí pra gente contar através da arte, né, como diversas visões. Acho que isso é interessante, a gente amadurece nesse lugar. Então, vocês acreditam que na crucificação, quando começou isso tudo ali, a loucura, a Maria estava lá olhando, chorando, a atriz, assim, impactada com aquilo tudo, apareceu uma cruz gigante no céu. Isso foi assim, eu acredito. Isso foi absurdo, sabe? Então foi um filme que também mexeu muito comigo e com certeza me preparou para poder chegar, né, no Jorge mais fortalecido, né? Olha aí, e é curioso quando você falando aí dessas experiências que os atores têm, não é? Que as pessoas têm aí quando fazem os papéis de Jesus, não é? Mas eu gostei dessa abordagem mais humana, não é? Menos litúrgica, menos pomposa. Lendária! Menos lendária. Isso me agrada bastante, por exemplo, de vez em quando eu vejo aquela série que tá na moda agora, né? O The Chosen, né? Os Escolhidos. Porque eu gosto do tom de humor.
me entristece, assim, a gente, como imagem de Jesus, a gente tem quase que o Zeffirelli ali tomando conta de tudo, né? E esse Jesus do The Chosen, não é? No caso ali, eu tô usando esse como exemplo, tem humor, sabe brincar, não é? E eu acho que Jesus conquistava as pessoas justamente porque era um cara gente boa, né? Não é porque falava no plural majestático o tempo inteiro com as pessoas, né? Mas é porque era um cara do povão de verdade, né? Agora você diz, de lá você teve 16 anos de processo e 5 de pós-produção. Como é que foi? Terminado esse processo, você já olhou pra Jorge, você mirou em Jorge, ele já tava no coração? Ou é porque no Rio de Janeiro São Jorge tem aí um carinho grande? Como é que é a coisa? Esteve sempre no meu coração, né? É uma devoção que vem da minha avó materna, que era uma mulher assim, guerreira, sabe? Educou vários filhos, era uma família muito humilde, assim, a minha avó, meu avô, e ela ali, na força dela, ela conseguiu transmitir isso e todo mundo tá bem hoje, sabe? Alguns se formaram, mas tá todo mundo encaminhado e seguindo a vida ali de cabeça erguida. Eu acho que isso que é a maior força e missão, né? E mensagem, assim, de uma mãe, de um pai que vive no extremo. Mas a minha avó, eu sempre vi a minha avó num lugar dessa devoção, passou para minha mãe, e aí quando eu comecei a entender que imagem é essa, né? Por que essa imagem me atrai tanto ali? Eu, como criança, ainda... Pô, é legal, tem um dragão ali, tem um cara, tem uma lança e tal, mas eu fui entendendo no passar dos anos que existia algo forte, assim. Então eu comecei virou realmente meu santo protetor, meu guerreiro, tudo eu pedia para ele, mas era aqui, ó, meu camarada, me ajuda, por favor. Não tem aquele lugar lógico que Deus é o nosso, essa energia maior, essa força, eu também rezo para Deus, rezo para Jesus, mas o Jorge, e acho que é por isso que ele está em vários lugares, né? Tem o sincretismo, tem a igreja ortodoxa, ele está em 35 países, então ele tem essa força porque de fato ele comunica de uma maneira diferente. Jesus comunica de uma maneira superior a todos e a todas, e o Jorge tem algo ali que fica meio que junto, sabe? Ele está quase teu amigo ali. Me dá um conselho, sabe? Quando você vai ligar para um amigo e me ajuda aí, cara, eu tô aqui com um problema. Então acho que essa força vem daí, e aí eu comecei a estudar teatro e me formei, comecei a estudar cinema, e eu já queria fazer um filme, pesquisei, não tinha no mundo. Eu falei, cara, eu vou fazer um filme sobre São Jorge, sabe? Sobre o Jorge, sobre esse cara, quem foi. Porque as pessoas não conhecem a história de fato. Não, né? de fato tem a não. Devoção, tem a imagem ali forte. A gente tem Jesus, né, crucificado na cruz, a gente tem São Sebastião ali com as flechas, e a gente tem São Jorge, que ele vem desse martírio e ele tá no cavalo, né, em cima de um cavalo, todo imponente, lutando e matando um dragão. Então, acho que essa imagem que perpetuou e que chama a atenção de muitas pessoas, independente da sua crença, se acredita na imagem ou somente nessa figura, através de pinturas e quadros, ou através do sincretismo, que seja, o importante é o que essa imagem tão poderosa e tão forte faz aquele ser humano ali que está precisando da ajuda sentir. Então, ele remete para mim essa força. Então, é essa força que eu tenho que ter. Eu preciso realmente matar um dragão por dia. E aí, quando eu falo dragão, eu sempre falo que o primeiro dragão está na nossa mente, está dentro da gente, sabe? Ele é o primeiro dragão que a gente precisa lutar para poder ir para esses dragões externos da rua, que é o trabalho, que é o dia a dia, quem você vai encontrar, são os problemas, mas a gente precisa trazer essa força para o interior e principalmente para a nossa mente, sabe? Então, acho que é por isso que essa imagem, ela tem uma representatividade tão grande no mundo todo. Né? Pois é, Alexandre, você fala dessa história da imagem de São Jorge, e você não é a primeira pessoa a dizer, eu acho que você também deve ter ouvido isso de outras pessoas, porque a composição gráfica, iconográfica de São Jorge, ela é de fato fabulosa, né? Os jovens que gostam de juntar heróis aí para fazer os dioramas, a gente fala que o São Jorge é um diorama católico, né? Porque ele tem ele já tem o dragão, ele já tem ali o herói em ação, e essa imagem de São Jorge, de fato, ela chama por demais a atenção, não é? E esse
esse sentido de amizade, de parceria também. Não é a primeira vez que a gente escuta, não é a primeira vez, por exemplo, que eu escuto, não é? Esse sentido de amizade por São Jorge. E aqui em eu sei que no Rio, né? Você é do Rio, não é isso, Machafé? Sou do Rio. Eu sei que no Rio há todo esse carinho por São Jorge, e aqui em São Paulo, aliás, vou até pedir para você contar a história que você estava contando aí um pouco antes da gravação. Aqui em São Paulo, há uma parcela da população de São Paulo que é extremamente apaixonada por São Jorge, não é? Que são os corintianos, não é? Eles, assim, têm uma identificação profunda com São Jorge, e eu soube aí que já te colocaram nessa gangue aí, não é isso, não? Já me colocaram e eu gostei. É muito. A gente fez 2 exibições lá no Parque São Jorge, no dia 4 e dia 5, e assim, Pedro Ferreira, foi de uma emoção, foi de um. Para mim, porque foi a primeira grande exibição. No dia 4 mesmo, eu estava no Rio de Janeiro e eu exibi para o Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho e seus familiares. Foi de uma emoção, mas foi fechado para eles ali, uma coisa que o Diogo pediu. Foi uma emoção também, mas quando a gente chegou, eu fui direto para o Corinthians, e aí sim, né, 200 e tantas pessoas, eu falei, pronto, agora é o público realmente do cinema, são as pessoas que vão assistir, então o nosso teste começa agora, de fato, né? E eu fiquei muito comovido, porque quando acabou a primeira sessão, eu estava ali na frente, né, e tinha um cartaz do filme, todo mundo começou a tirar foto, e aí assim, umas 10 pessoas vieram falar comigo de uma maneira tão comovente, com tanta força, tanta verdade, e que desde o momento que eu pensei em fazer esse filme, era para ser um filme transformador, e só agora eu entendi, foi no tempo de São Jorge que o filme aconteceu esse ano, já por mim, já teria acontecido muito antes, mas eu fui entendendo que não era no meu tempo e que eu era só um mero diretor e ator e instrumento para esse filme acontecer no momento certo. E esses depoimentos, esses relatos, logo após o filme, me fizeram acreditar que eu estava no caminho certo, e sempre estive, assim, acreditando e acreditando. Então, o filme é isso, é você acreditar. E as pessoas, lógico, a gente veio de uma pandemia, a gente vem de dores e dores, né, no momento que as pessoas estão perdendo um pouco a fé. E aí, essas pessoas que não saíam de casa, que estavam em depressão, tiveram forças e foram assistir o filme. E quando saíram muito emocionadas e falando, cara, obrigada por esse presente que esse filme realmente ganha o mundo, porque a mensagem que tem nesse filme é de resiliência, é de força, e essa palavra força eu utilizo mesmo assim na minha vida, porque tem que ter força, seja lá qual for a sua força, a maneira que você vai fazer. A gente quis fazer um filme de fé, independente da religião, independente do que o ser humano acredita. Então, se essa mensagem vai chegar para essa pessoa que está passando por, seja lá o que for, e realmente atravessar essa pessoa e transformar essa pessoa e dar força para essa pessoa, meu Deus do céu, para mim já, eu tô feliz, assim, eu tô... E tem esse lugar, as pessoas querem ver esse Jorge, né? Olha, como você estava falando, Pedro, uma observação muito bacana dessa imagem, né? Dessa imagem que uma criança fica curiosa, as pessoas ficam tentando entender. Então, eu acho que o São Jorge cabe muito bem numa animação, o São Jorge cabe muito bem num desenho, porque tem todo esse imaginário, né? E que a gente pode trabalhar no simbolismo, a gente pode trazer para uma realidade, uma identificação como é o Jorge da Capadócia, o filme. Então, acho que realmente esse contexto todo, assim, do filme e essa força dessa imagem fazem essa fusão e acho que é por isso que vai chegar de forma muito positiva nas pessoas. Ô, Pedro. Oi. Eu vou levar a coisa aqui para um outro lado. Porque senão eu ia monopolizar aqui com uma chapéu, é verdade. Eu tenho um tanto de pergunta aqui para fazer. Você tá monopolizando este podcast hoje. Eu vou fazer um parêntese aqui, Machafé. O Alexandre sabe disso. Vem despertando, do ponto de vista acadêmico, em mim, um interesse muito grande por essa relação da torcida do Corinthians. E esse elemento de São Jorge, ele é parte preponderante, não é? Há um elemento aí social e teológico, e isso vem me despertando, religioso, né? Isso vem me despertando o interesse aí de mergulhar academicamente nesse fenômeno. Então, me empolga esse assunto justamente
porque, sabe, um namoro que se começa, eu tô nessa fase, entendeu? Aí você tem que pegar um assunto que você gosta, senão enjoa, né? Mas vai, Alexandre, eu tô monopolizando aí. Não, desculpa, Ferreira, mas só para dar, não perder o raciocínio do Pedro, quando eu entendi a força do São Jorge, estando dentro do Parque São Jorge, quando eu entendi de fato a história, eu falei, opa, peraí, não é só um protetor que eles escolheram, como eu escolhi para minha vida, como os devotos escolhem, é de fato uma história completamente diferente do que eu imaginava. Aonde é o Parque São Jorge, aonde foi fundado o Corinthians, era uma fazenda lá de 1800 e tal, Sim. que se chamava na época Fazenda São Jorge, e pelo que eu entendi, e que foi explicado lindamente pelo Fernando Vânia, lá do Corinthians, que também é um apaixonado por São Jorge, um cara muito visceral nesse lugar, ele que entra com a estátua antes dos jogos, é muito legal, assim, tem esse ritual que ele faz. Eu vou entrar, tá, gente? Eu vou entrar de São Jorge agora no jogo Corinthians e Atlético Mineiro. Você torce pra quem no Rio, Machaffer? Rapaz, eu vou te falar, eu sou Vasco, mas eu sinto assim, eu sempre tive uma identificação com o Corinthians, muito antes do filme. Então mas você... eu gosto muito do Corinthians, mas o Vasco, eu vou porque minha irmã é vascaína, aquela coisa, né? Sim. Você vai indo, né? Você vai indo, mas o Corinthians realmente eu me identifico muito nesse lugar. Eu não sou corintiano, mas eu torço pra torcida do Corinthians, verdade, acho... Isso é muito louco, né? Pro fim do parêntese, pro Alexandre falar, né? Procure depois aí, Machafera, um vídeo que foi produzido pelo Corinthians, se eu não me engano, chamado Corintianismo. Foi ali que eu tive o meu start, porque ele fala ali de uma relação do corintiano, povo sofredor, e essa relação religiosa com o time. Ali começou a minha iluminação. Depois você procura aí, eu peço pro Alexandre te mandar o link, mas vai, Ferreira, desculpa, vai. Maravilha, foi bora, mal. Ferreira, agora é contigo, meu irmão. Não, eu tô amando aqui ficar de camarote aqui no papo de vocês, porque, olha, Machaffer, a gente pode dizer que hoje, no Brasil, você é um dos caras mais entendidos em São Jorge, porque você tá nesse processo não só de pesquisa, mas também de síntese para contar essa história. E, assim, me chama muita atenção que você vai condensar aí 16 anos da sua vida em um longa-metragem que dura quanto? 2 horas? 2 horas, com crédito e tudo, 2 horas, o filme todo, 2 horas. E veja, pra mim, a experiência do cinema por si, ela é uma experiência religiosa, porque naquele momento que você entra na sala do cinema, você deixa a sua vida de fora e você, por aquelas 2 horas, você vive uma vida que não é sua. Então você tem que contar muito bem essa história para que o espectador, e você já falou que nessas pré-estreias isso aconteceu, as pessoas se envolvem de tal maneira que, de fato, essa história ela transforma as vidas, né? Quem se identifica, Sim. Quem faz esse papel da empatia. Mas, assim, me intriga como é para você aquilo que fica de fora, né? Porque pelo que você já falou até agora e pelo que a gente consegue vislumbrar, você tem muito mais de São Jorge do que isso que ficou condensado no filme. E como que é, então, essa experiência de ter tanto para contar e no fim acaba sendo tão pouco tempo para fazê-lo? Muito bom. Então, a gente tirou 1 hora do filme, né? O filme tinha 2 horas e 47, 48 minutos. Mas eu entendi que realmente esse corte foi fundamental. Eu precisava tirar um pouco do meu ego, precisava tirar um pouco, cortar o cordão umbilical desse filho que precisava nascer, e eu tinha que pensar realmente não só em mim, e sim nas pessoas que na verdade era o grande objetivo, né? Eu não fiz um filme para mim, eu costumo dizer que esse filme é nosso. Nós, brasileiros, somos os primeiros no mundo a fazer esse filme. Então, é essa bandeira que eu levanto, e eu falo para todo mundo, assim, todo mundo tá à minha volta, inclusive a Cis Gran Rio, né, que é a produtora oficial do filme, nós não somos os donos, isso aí vai para a posteridade. Eu acredito que é um filme que ele de fato vai se tornar instrumento de estudo daqui a 5, 10 anos, e o que eu mais tenho orgulho, Ferreira, é que a gente, não pela primeira vez, claro que não, mas eu acho que na temática São Jorge, no mundo, talvez se Hollywood fizer um filme amanhã, Netflix, talvez não, tenho certeza que eles vão ter
ter que assistir o nosso filme para falar assim, olha, tem uns caras lá. Então a gente se torna referência. Isso é muito legal. Coisa que é difícil, porque a gente tem muito medo de dar um passo à frente, a gente tem e eu entendo muito isso, eu adoro o cinema nacional, eu respeito muito, admiro muito todos os profissionais do cinema nacional, mas eu acho que chegou a hora da gente olhar para esse cinema que a gente gosta, e eu particularmente gosto e respeito, com um olhar diferente, né? Um olhar que a gente pode mais fazer acontecer. E quando eu olhei para esse Jorge, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, olha só, não vai ter santidade aqui, sabe? Não, porque senão a gente perde e distancia. Então, o mesmo segmento lá do Filho do Homem, eu quis trazer para isso. Eu falei, eu também não quero ficar ninguém com texto querendo bater, eu não quero texto aqui, eu vou pegar essa ideia e eu quero viver. Eu quero entrar no momento que eu saí ali do diretor e produtor, eu me organizei nisso com uma equipe incrível, mas eu falava, quando eu estiver em cena, eu quero viver, eu quero desconectar. Se vai ficar bom ou ruim, não sei. Não vou ficar nessa de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, para fazer o melhor. Não, vai ser essa ali que vai acontecer, o take 1 valendo, a não ser que aconteça alguma coisa assim, muito que eu fale, não, né? Porque é dinheiro, a gente quer o melhor, mas eu me entreguei de corpo e alma para esse projeto, Ferreira. Eu realmente não fiquei pensando no como queria ser, como que os críticos iriam olhar. Eu falei, esse é um filme para ganhar pessoas, né? Se a gente for para os festivais, vai ser lindo, vai ser incrível, mas eu queria de fato um filme para trazer as pessoas, sabe? Então o meu olhar para o Jorge e da equipe foi desse guerreiro. Qual é a essência desse cara? A gente pensou num filme internacional, junto com o diretor de fotografia, pensando na paleta, com a diretora de arte, com a figurinista, com a produção como um todo, com a caracterização, uma equipe que entrou assim e comprou a briga para tudo isso acontecer. Um filme BO, de baixo orçamento, mas que eu tive a sorte, e São Jorge falou, querido, vai ali, o fulano agora vai... eu virei a marionete, ele falou, vem aqui, vai ali, tá tudo certo. Não vai ser fácil, mas vai dar tudo certo. E tá dando certo. Inclusive vocês aqui, vocês também já estão fazendo parte desse processo, sabe? Então, que bacana. Pra gente é um privilégio. Imagina. Não, olha, muito massa. Você sabe, Machafer, antes da gente ir pro intervalo, aqui no programa, a gente põe uma música justamente pra gente não ganhar dinheiro com o programa. A gente monetiza o artista que a música vai, entendeu? No YouTube, no Spotify. A gente não tem nenhum interesse de ganhar dinheiro, justamente para que a gente tenha a liberdade de criação, né? Mas eu trabalhei com cinema e TV lá atrás, né? Lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. De certa forma, tá trabalhando agora também. E hoje eu trabalho numa faculdade de comunicação, então dou aula aí para alunos de rádio. A minha área hoje é mais filosofia da comunicação, né? Mas também dou aula para essa turminha, e aquilo que você falou, admiro e respeito todo mundo que faz cinema, e eu digo, eu bato palma para qualquer pessoa no Brasil que decida fazer cinema. Não são importa guerreiros também. São guerreiros. São Jorge deveria ser o patrono, padroeiro do cinema nacional, porque tem que ser muito amor, rapaz. Muito amor. Passa mesmo, né? E eu escuto assim, ó, Pedro, mas peraí, você me disse que tá há 5 anos trabalhando nesse filme. O filme tem 1h47. Não dá pra ouvir isso nessa altura. Bate no ombro e fala, meu chapa, assiste. Vai lá ver, né? Tipo isso. E é muito legal, assim, porque eu fiz eu me tornei diretor e produtor meio que autodidata mesmo, assim, eu assisti muita coisa, fui vendo, mas chegou um momento da minha vida que eu falei, acho que eu preciso fazer uma pós, eu fui fazer uma pós na FGV em cinema documentário com o Eduardo Escorel, que hoje em dia, né, lógico, depois da nossa terrível perda lá do Coutinho, o Eduardo Escorel é para mim, o mago hoje do nosso cinema documentário, e fazer essa pós abriu tanto a minha cabeça, eu fui para um lugar muito diferente, assim, do que eu imaginava, do que era, das minhas questões, e de fato aprendi muito, valeu muito a pena, e tive uma equipe incrível, e eu já estava assim, fazendo as produções grandes e tal, mas foi muito legal entrar nesse lugar acadêmico que eu sinto que não é para mim. Então eu adoro conversar com pessoas que são do meio acadêmico, porque eu tenho total consciência que eu não tenho esse talento, de fato não tenho, mas é âmbito de maluco que nem no cinema, viu? É muito de maluco, né? E eu acho muito legal, assim, quando essas pessoas realmente
que seguem esse caminho e que fazem a diferença na vida das pessoas, que também precisa ser muito guerreiro, né, para estar nesse lugar ali e estar ensinando aqui no Brasil. E também vocês fazem a diferença na vida das pessoas. Isso é genial também. Eu me sinto muito lisonjeado, porque o que me falta de um lado, aí eu converso com vocês, converso com uma galera mais especialista, eu falo, ok, entendi, eu vou aqui, pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vou construindo, mas o São Jorge, o Jorge do filme, eu fui ver o povo, eu fui lá, eu faço meu Deus, esqueci, a Alvorada. Eu preciso conversar com essas pessoas, porque é essa alma que eu precisava passar nesse filme. Então, é a alma do brasileiro que está ali num filme internacional. Que bacana. Ó, a gente vai fazer um intervalinho então, beber uma água, ouvir Jorge da Capadócia, cantado por alguém que não é Jorge Benjor, e a gente já volta. Boa, vamos nessa. Simbora. Rapaz, a gente vai achar que é comédia, mas eu sonhei com a música, mano. Sonhei com a música do Isaac Reis e a letra do Jorge Ben em cima. E pra homenagear o Jorge Ben, que eu sou fã, tá ligado? As armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mão e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. Pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrepentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge.
E no episódio de hoje, nós estamos falando com o Alexandre Machafer sobre Jorge da Capadócia. E, o Alexandre, meu xará, me diz uma coisa, você já tá preparado pra fazer exorcismo, pra ter que ir no jogo do Coringão, pra fazer milagre acontecer? Porque você sabe que o brasileiro vai te identificar diretamente com São Jorge e isso você vai levar pro resto da vida, bicho. Vai. Eu vou. E é legal que quando sai, assim, as pessoas descobrem que eu sou ator, todo mundo vai, ai, meu São Jorge, sabe? Calma aí, eu sou o Alexandre. Não é nada, te prepara. Mas eu fiz em 2015, eu fiz o primeiro alto de São Jorge, em frente à igreja de São Jorge e São Gonçalo, no centro do Rio de Janeiro, para 30 mil pessoas, chovendo, numa fé, assim, das pessoas tão inabalável. Então, a minha avó, que eu contei para vocês, ela ficou 8 meses no CTI, ela sai do CTI no dia 22, fica bem e ela falece no dia 23, ela morre no dia 23, dia de São Jorge, quando eu estava no palco, há 40 minutos para entrar em cena. Isso foi muito impactante para mim, porque ela sempre foi minha referência, ela me deu o cordãozinho com o meu São Jorge, e isso para mim, ali na hora, fez toda a diferença para eu entrar em cena e não desistir, porque tinham muitas pessoas esperando ali. E no decorrer eu fui entendendo que era para ela, meu coração foi aliviando, eu falei, essa dor vai ficar para depois, mas agora eu preciso cumprir isso daqui. As pessoas estavam ali assim, e chamando, sabe? São Jorge, me ajuda, São Jorge. Puxa. Cara, aquilo foi assim, tão forte, né? Depois eu fiquei um pouco sugado, mas não é de coisa ruim, é de uma energia boa mesmo, de uma necessidade do ser humano, sabe? Sim. Eu sei, que venha, eu tô vestido com as pois é. Mas olha, você dizia uma coisa lá no outro bloco e me chamou muita atenção. Você falou, não, eu quero um Jorge real. Eu quero um Jorge que seja pessoa Jorge, né? Não o santo Jorge, não toda essa aura que cobre o Jorge. E aqui, a gente é um podcast originalmente, Machafer, de teologia, né? A gente é Teologia Esporte Clube aqui e a gente bate muito no pé de que verdadeiramente a verdadeira fé, ela é vivida de jeito humano, de forma humana. O mais humano é o mais santo. Aliás, Santo Irineu dizia isso sobre Jesus, né? Dizia que humano do jeito que Jesus foi, só ele mesmo para ser tão divino, sendo muito humano. Exatamente. Né? Nossa, então, essa abordagem humana de Jorge esteja certo. Lógico, e eu vou dizer, vá para tudo e vai ver de novo o trailer. Só pelo trailer, cara, eu falei isso antes da gravação, eu terminei o trailer, eu já tava de pé batendo palma, falei, caramba, o cara pegou ali o fio da navalha, pegou o jeito, não é? Naquilo que é a contação da história, falam de storytelling, né? A contação da história, mas você me dizer, olha, eu optei pelo humano, aí já ganhou a gente, né, Alexandre? Porque sim, Alexandre Ferreira, né? Já ganhou a gente, né? Porque foi na humanidade, e é a humanidade que revela a santidade, viu, Machafer? É aí, né? E quando as velhinhas, os velhinhos, os jovens, os homens, as mulheres, as trans, né? Quem tiver devoção e te enxergar em São Jorge, deixa ser, seja, né? As pessoas precisam disso, né? Dessa presença na humanidade, né? Exatamente. Porque quando eu fiz essa série de Jesus, foi meu maior desejo era trazer essa referência humana. E quando eu pensei no Jorge, que o Jorge estava ali por ele, e na história, o Jorge ele passa por todo o martírio. Vocês não assistiram o filme, né? Não. A gente vai, eu vou no cinema. Aliás, outro parêntese, pessoal. Se você está ouvindo isso durante o período de lançamento, vá no cinema. Vai para tanta coisa no cinema, né? Vamos valorizar um bom filme nacional. Fim do parêntese, vai, desculpa, Machafer. Foi mal. Isso, não, isso pode falar quantas vezes você quiser, tá? Mas na questão do martírio, historicamente falando, o Jorge, ele passava por aquilo ali, a pele era dilacerada, ele era enterrado, apanhava chicotada e dava um tempo, ele ficava bem, ele se curava. Eu falei, tá, isso historicamente é incrível e no imaginário das pessoas mais ainda. Mas agora, quando a gente vai levar isso para a tela do cinema e a gente quer, na verdade, que essa identificação seja imediata, né, e que o Jorge consiga ser
passar essa humanidade, eu falei, não dá para ser assim. Então vamos deixar ele muito ferrado do início ao fim. Boa. Lógico que no fim a gente sente que tem algo diferente naquele cara ali, né? No final do filme, dando um spoiler aqui bem de leve, né? De leve, ele percebe que tem algo diferente, mas ele não domina aquilo, ele sabe que jamais iria se comparar a Jesus, não era esse propósito, o propósito dele era outro, e de fato ele consegue, e diante dessa atitude dele perante o imperador, ele perdurou esses anos todos. Então, e abaixo de Jesus, que ninguém, nada vai estar acima. Imagina que essa humildade é o que eu falo para todo mundo, assim, não dá para a gente entrar num conflito religioso, e a gente entra em pleno século XXI, a gente, enfim, outra história, mas guerras e tudo mais, mas o Jesus vem numa humildade e simplicidade, parece que o ser humano entende tudo errado, entende tudo ao contrário, e utiliza daquilo ali para outras coisas. Falando assim, muito muito solto mesmo, sem aprofundar, mas bem superficial, mas é que essa imagem de Jesus e que eu quis associar ao Jorge humano, o Jorge guerreiro, o Jorge que aquela legal. Pessoa queria tocar, cara, é ele mesmo. Então tudo que eu imaginei naquela figura na imagem lá, que ele tá lá e tá em cima do armário, tá não sei aonde, tá no táxi, tá em todos os lugares, no bar, é isso mesmo que eu imaginei. Então essa foi a minha maior preocupação durante essa construção, com o elenco, eu juntei todo mundo, eu falei, olha só, equipe, todo mundo, ou a gente acredita nisso aqui que a gente vai viver, porque eu, sinceramente, vocês têm a minha alma e meu coração aqui, mas se alguém, seja lá quem for, seja lá de qual departamento, olhar para as cenas, olhar para esse projeto, sem ser com sangue nos olhos, ou não acreditar nisso, eu vou pedir com toda a educação do mundo para se retirar, porque aqui a gente não pode ter ninguém que não acredite, é um filme que só iria acontecer com todo mundo indo na mesma direção. Ô Alexandre, mas desculpa eu te cortar, mas essas intuições suas, elas são belíssimas, cara, porque você tá construindo o personagem do São Jorge, mas ao mesmo tempo você tá com Jesus Cristo do lado, né? Assim, na sua fala a gente consegue perceber isso, e isso é teologia pura, e esse lance também de você, através de uma vivência humana, intuir que as experiências de fé são assim, a gente vive de um jeito, e depois na hora que a gente vai contar, fala, não, aí tem o dedo de Deus, né? Então, as histórias dos santos têm muito disso, das grandiloquências que foram colocadas nas histórias de homens e mulheres, tem esse olhar posterior, que é como a gente relê a história, né? Então, de alguém que tá numa situação limite, que escapa e fala, não, eu sei que alguma coisa aconteceu ali, que foi o toque divino, que naturalmente a coisa não aconteceria. Isso é poesia pura. Exatamente. E é uma coisa que eu tô falando muito, assim, e é muito legal estar tendo esse papo com vocês, porque eu acho que eu vou aprender muito mais do que vocês vão aprender comigo. Assim, não tem nada para aprender comigo, na verdade. Imagina, não diga um negócio desse. Não, eu acho que, imagina essa temática, pegando a teologia, a gente usando o cinema e fazendo essa fusão, e sabe, isso é genial mesmo. Mas o filme, para mim, e esse Jorge, representa a fé de cada um. Quando que a pessoa vai lá assistir esse filme, ele é um curioso. Eu sou um ateu. Gente, para vocês terem uma ideia, eu contratei um ateu para fazer o roteiro, porque eu precisava de alguém que trouxesse a sua racionalidade ali, enquanto eu estaria no emocional e alguma coisa tinha que me parar. Isso é método teológico de primeira. Exato. Tô descobrindo isso agora com vocês. Não, Alexandre, não é papo... Não é porque você tá aqui, não. Lisonjeiro, não. Você sabe que na canonização a igreja usa exatamente isso. Por exemplo, para comprovar o milagre de um santo contemporâneo, é bom que seja um médico ateu que diga, olha, aconteceu alguma coisa aqui que a ciência não explica. Isso é demais, isso eu acho sensacional. Olha aí, método correto. Isso realmente... quando a pessoa fala, olha, eu saí aqui do meu racional, tudo que eu aprendi na minha faculdade, mas aconteceu uma coisa aqui que é inexplicável. Isso, o que é então? A pessoa pode falar, mas é uma energia, tá bom, se Deus para você, se você acha que isso é uma energia, ok, isso é positivo, ao meu ver.
Eu acho muito positivo, porque é a visão dele. Eu não quero pregar para ele enxergar que nem eu enxergo. Então, de fato, esse Jorge, ele é pro mundo, ele é pro turco. Eu tenho um amigo que virou meu amigão, ele é russo, e ele foi morar na Capadócia, conheci ele lá, botei ele no filme, virou meu grande amigo, e ele tava assim, cara, eu quero ver, porque o Jorge tá no meu imaginário, mas quando a gente começou a conversar, eu falei pra ele o que eu imaginava do Jorge, ele falou, cara, é isso que eu acho também. E aí, e isso foi se estendendo para as pessoas que eu falei, cara, me dá a tua opinião sobre o São Jorge, o que você... Eu falei, cara, então acho que o caminho é esse mesmo, né, a gente vai na verdade, a gente vai na fé, e é a fé de cada um, e quando o Matheus Souza, que é o roteirista incrível, a gente estava ali conversando sobre o processo, eu achei que ele estava na dúvida, eu falei, Matheus, qual é seu time? Ele falou, cara, eu sou corintiano roxo. Eu falei, olha só, meu querido, é o cara gabaritado. Dei a tacada final. Olha, da mesma forma que eu tenho que fazer esse filme, porque para mim é uma missão, você tem que escrever, você tem que acompanhar, porque os corintianos vão te agradecer pro resto da vida, cara. Então, com certeza. Todo mundo foi chegando na hora certa. O Matheus, né, o roteirista? Matheus Souza. Se gabaritou aí. Falou que era corintiano, se gabaritou pra contar a história. Se abrisse edital, ele ia empatar, se ele ia ganhar no desempate aí. Ô Machafera, ó, pro nosso amigo Foca, que tá lá em Roma, que queria participar, mas por Milão, conta de fuso, né? Tá em Milão, foi mal, tá em Milão. Abraço, Foca, que é o nosso consultor para assuntos de Roma Antiga, né? Ele mandou aí um monte de pergunta. Eu vou fazer uma só para ele não ficar triste. Abraço, Foca, né? Um pouco, ele falou, a pergunta dele, dentre todas aqui, eu acho que essa vale, não que as outras não valham, né? Mas coisas que a gente não falou ainda. Como é que foi essa questão de locação, rapaz? Você filmou na Capadócia, filmou no Rio. Como é que foi esse processo de locação, produzir objeto em cena? A gente vê a riqueza no trailer, a gente já consegue ver essa riqueza. Como foi recriar Roma aqui no Brasil também, rapaz? Que loucura. Foca, prazer responder essa pergunta para você. É uma pergunta muito interessante. Foi uma questão, desde o início, né, uma questão de produção que a gente tinha que colocar nossos pés no chão e falar, ok, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que dá para fazer. E até então eu estava ali negociando a Capadócia e tudo veio, assim, eu acredito muito que São Jorge botou, né, uma pessoa que foi me fotografar, um cara daqui de São Paulo, é o César Fraga, ele fez um documentário fotográfico, um livro incrível sobre São Jorge, o cara que também tem uma visão muito bacana, assim, uma sensibilidade para fotografar. E ele rodou 11 países e me achou, ele descobriu lá em 2015 que existiria um São Jorge. Ele falou, cara, eu tô tão cansado de fotografar imagem que agora eu vi um São Jorge de verdade, né? E aí, anos se passaram, eu falei para ele do projeto e ele falou, ó, tem um cara na Capadócia que você precisa conhecer, é o Zia da Asdélia. Olha. Só que ele falou, cara, mas ele é quase impossível. Ele tá sempre na China, tá não sei onde. Eu falei, cara, falou a palavra impossível para mim. São Jorge, né? São Jorge, né? Eu falei, impossível, né? Eu guardei aquilo para mim. E aí teve um dia que ele me marcou num post do Zia, e o Zia postou um drone na Capadócia incrível. Ele falou, olha aí, olha que incrível, você tem que filmar lá. Eu falei, cara, eu quero filmar lá, quero muito filmar lá, a gente tá no processo do filme. Aí o Zia, que é o outro visionário, é um anfitrião, é conhecido como dono da Capadócia, ele falou, Alexandre, vem aqui me conhecer, vem aqui filmar, quero entender melhor esse projeto. Gente, deu 4 dias, eu arrumei umas férias forçadas e fui pra lá. E nesse dia realmente ele teve que ir pra China, não conheci ele, mas a equipe dele me deu uma atenção, fiquei lá uns 15 dias, já fazendo uma pesquisa, e aí voltei pro Brasil. No Brasil, ele me ligou, falou, você precisa voltar, que aí eu já tô conseguindo tudo para você. Resumindo, a gente fez todas, sei lá, 60%, 70% do filme no Rio e Niterói. A gente já olhou as locações e a gente pensou, tá, aqui a gente consegue botar um CG, né, uma computação gráfica, a gente consegue botar um plate da Capadócia. Para quem não sabe, o plate a gente coloca a câmera parada e a gente escolhe uma paisagem incrível e aí a gente depois bota essa paisagem na cena que a gente filmou lá, sei lá, no Rio de Janeiro, em Niterói. A gente faz a rotoscopia e fica sensacional. Quem olha hoje o filme não diz onde que tem uma fortaleza que se chama Fortaleza Santa Cruz, que quem conhece, né, o pessoal do cinema, já vai identificar. Mas mesmo assim, a gente colocou pedra onde tinha a parte branca. Então a gente conseguiu trazer uma cara. A equipe de arte assim, fez um trabalho interno dentro dessa fortaleza para trazer essa força romana, né, esse palácio romano, que de fato Diocleciano estava conquistando o território. Né? Então a gente não estava em Roma, a gente estava
se eu não me engano, na antiga Constantinopla, e que é a atual Turquia, e que ele estava ali conquistando território, né? E aí surge esse soldado, Jorge, que em muito pouco tempo se transforma no braço direito dele. Então, enfim, então a gente tinha ali uma obrigação de retratar praticamente internamente Roma, como seria Roma nas internas. E na parte externa a gente não se preocupava, porque a gente sabia que ia para Capadócia, e o que a gente filmou porque já né, tá ali, não tem o que fazer, mas o que a gente filmou no Rio foi tudo pensado, né, na parte da arte e da caracterização, né, dos personagens, figurino, tudo junto, para a gente compor tudo isso e ficar crível. O meu maior medo era desde o dragão até numa cena que você olha e fala, não, cara, pelo amor de Deus, não, isso não é Roma, o deus Apolo, né, o Diocleciano era um admirador do deus Apolo. Isso é muito legal. Gente, tem que ter algo visceral, algo verdadeiro. Eu sei que a gente não tem grana, eu sei disso, eu sei daquilo, mas a gente precisa retratar isso da melhor forma possível. Mas eu acho que isso tudo foi acontecendo naturalmente, com muito esforço da equipe inteira, grandes profissionais que se entregaram de corpo e alma, e essas locações, elas, como é que eu posso dizer, realmente as cenas trouxeram, assim, junto com essas locações, uma força que nem eu acreditava, gente, eu juro. No primeiro corte, eu queria desistir do filme. Meu Deus, o que a gente fez? Não é nada disso, mas eu fui entendendo que o filme, ele era 60% pós-produção e 40% história. Não era um filme que iria segurar na história, independente de qual ator, sabe? Se tivesse ali uma Fernanda Montenegro, lógico, a Fernanda segura tudo, mas precisava compor. E aí eu fui entendendo durante os anos, né? 5 anos trabalhando na pós-produção, eu fui entendendo que eu falei, ok, era isso. Precisava realmente. É um filme que essa parte técnica, né, da computação gráfica e tudo mais, precisava vir de uma maneira muito forte, muito e queria trazer essa força mesmo pro filme, né? Eu não sei se eu acho que eu falei demais, eu fico muito empolgado falando do filme. Imagina. Rapaz, se você não se empolgar com esse filme, quem vai se empolgar? E ainda mais, né? Lógico, faz parte da história, né? Mas tem mais um apelo, porque e não é modismo, porque tem a ver com aquilo que é a própria mitologia que cerca São Jorge. Tem dragão, né, rapaz? Tem dragão, que orgulho, um dragão nosso. E ficou bonitão, hein? Hein? Rapaz! Tá muito bonitão e 3 anos. O dragão durou uns 3 anos trabalhando aí. Sério? Sério, 3 anos, assim, da equipe, a tribo, né, que é aqui de São Paulo, toda após a produção, praticamente, né, tem uma equipe lá e o Fausto, quero agradecer muito da N Filmes, que, nossa, sem ele realmente não teria filme, e o pessoal daqui de São Paulo, o Ed Cortes, que fez a trilha, o Pedro da Weekend Do, que tem um estúdio incrível de som, e principalmente a tribo, que também é uma produtora aqui de São Paulo, incrível, que faz assim, de CGI, muito forte mesmo, e eles acreditaram no projeto. A gente tinha feito Jesus Subindo aos Céus, ele que fez, e lá em 2018 eu falei pra ele, meu próximo filme vai ser sobre São Jorge, eu vou precisar de um dragão. Ele falou, cara, a gente tem um protótipo. Eu falei, mentira, não. Começou lá em 2018, né, tudo certo, assim, começou em 2018 e tá incrível, assim, tá incrível, muito orgulho mesmo, sabe, muito orgulho. Pode vir a crítica que vier, tô nem aí, tô feliz com esse trabalho. Tá com as roupas e as armas de Jorge. Aliás, no trailer, o que mais me chamou a atenção nem foi o dragão, foi você vista o seu uniforme adequado. Aquela cena, falei, rapaz, olha que sutileza, é roteiro, é direção, olha, parabéns, viu, Machafer, parabéns. Obrigado, Pedro, obrigado, Ferreira, realmente foi um suor, e tudo que a gente passou, eu faço questão de mandar o livro para vocês, questão mesmo, com a minha dedicatória, com muito carinho, e eu vou querer o feedback de duas pessoas intelectualizadas, né? Eu adoro conversar com intelectuais. Não é o caso, hein? Mas com essa eleição de vocês... A gente faz cara de intelectual, Machafer. É essa a diferença. Eu coloco no óculos pra isso. Olha, exato. Mas eu tô pensando aqui, né, do que a gente tá conversando, que a gente vai conseguir ver um Jorge
Jorge que é ao mesmo tempo da Capadócia, mas também que é brasileiro, que vai ter essa transferência ali para um mundo ao mesmo tempo fantástico, mas que é de proximidade, que a gente vai conseguir se identificar com esse homem. E, cara, eu tô empolgado já pra ver esse Jorge na telona e fazendo coro aí, que vocês já falaram e eu não falei. Gente, vai ver o Jorge da Capadócia no cinema, porque é uma preocupação que a gente sempre tem também, e o Pedro às vezes fala isso, que as pessoas, elas às vezes faz aquela coisa assim, eu não vou ler o livro, vou esperar sair o filme, e o Pedro fala que a gente não pode, na nossa fé, ter essa preguiça, muito pelo contrário, que a obra cinematográfica, ela tem que levar a gente para um aprofundamento, e é muito legal isso, né, que assim, a gente pode, depois de assistir o filme, se aprofundar nessa história, porque de fato, o Jorge, ele se tornou já um ícone da nossa cultura, e não só no campo católico, né? Do campo religioso do brasileiro como um todo. Sim, exatamente, assim, né? Em vários lugares, né? E como é importante a força do sincretismo também, falando na religião ampla da fé de cada um. Então, Ferreira, exatamente isso que você falou. O filme vai vir com uma força, o filme vai atingir quem tem que atingir. Se a pessoa sair falando mal por algum motivo, tá tudo bem também, tá tudo certo, fale mal pro outro ficar curioso e assistir. Mas o importante é assistir no cinema, porque o nosso cinema nacional sofre um pouco quando as pessoas não vão pro cinema. Então dura uma semana, né? Uma semana e meia, e eu tô acreditando que o Jorge vai romper barreiras mesmo, assim. Eu acho que é uma virada positiva, ninguém quer disputar nada com ninguém é melhor que ninguém, mas eu acho que chegou a hora da gente levantar essa bandeira forte do cinema, sabe? E provar que a gente é capaz. Custa muito fazer um filme, custa muito fazer ele rodar numa sala de cinema também, né? Isso é importante, não é assim tão fácil, não é como videolocadora, não é? Ou como esse serviço de streaming, exato. Dá muito trabalho, inclusive fazer o filme chegar numa sala de cinema. Olha aqui, esse programa tá indo no ar no dia 14 de abril. O filme estreia no dia 18 de abril. Aqui em São Paulo, a gente já começa a procurar a programação. Se você está aí em alguma capital, certamente vai haver exibição. Agora é a hora, é agora o momento, não é? É aquilo de valorizar o cinema nacional. Tem um rosto brasileiro, não é? É um São Jorge brasileiro. Isso é importante, não é? É porque ele tem o rosto do povo de fé. E aqui não tem a ver com catolicismo, com um bandismo, com candomblecismo, não. Tem a ver com gente de fé. O brasileiro tem fé, não é? E a fé não costuma falhar, e não vai falhar agora, nesse momento em que, de fato, a gente tem que valorizar uma baita produção nacional, muito acima daquilo, e bem diferente daquilo que a gente está acostumado, sem colocar em demérito as outras produções. Machafé, faça a propaganda final aí, por favor. Convence esse povo aí ver, a partir do dia 18, Jorge da Capadócia, Machafé. Meus amigos, obrigado. Eu quero agradecer imensamente você, Pedro Ferreira. Essa fala sua agora no final resumiu, acho que todo esse podcast, tudo isso que eu estou querendo fazer e que eu acredito. Então eu vou fazer um convite para vocês aqui agora. Dia 18 de abril, estreia nacional de Jorge da Capadócia, um filme feito com muito carinho, muita dedicação, por profissionais incríveis. O filme tem dragão, tem luta, tem a relação forte da mãe do Jorge com o Jorge ali, realmente ele entende de onde vem a força dele. Então vamos ao cinema, vamos assistir Jorge da Capadócia no dia 18. Muito obrigado, gente. Valeu. Isso. E olha, pra cauda longa, porque a internet tem, se saiu, né, daqui a um tempo, daqui a uns 5 meses quando sair de cartaz, tô chutando baixo 5 meses, né? Aí você pode procurar no serviço de streaming. Se você tá ouvindo isso aqui daqui a 5 meses, procura lá, certeza que vai ser bom entretenimento e mais do que isso, é valorizar a produção nacional. A gente fala sempre muito sobre isso, não é? Desse rosto brasileiro da fé,
E tá aí, Jorge da Capadócia, um rosto brasileiro da fé, uma leitura brasileira de um santo que é, sim, lá da região do Oriente, mas que tem cidadania brasileira, mais do que qualquer outro santo. Deus é brasileiro, mas São Jorge é mais. Não é isso, Alexandre? É exatamente isso. Muito bom, gente. Muito bom. Foi incrível. A gente fica por aqui, então, Machafer, de novo, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você deve estar na correria aí da divulgação do filme, e é cansativo, e ainda reservou uma hora aí para ficar com a gente. Eu fico por aqui. Alexandre, tem mais alguma coisa a dizer? Alexandre Ferreira. Eu só tenho a agradecer mais uma vez aí, meu mano, meu xará, Alexandre Machafer. É isso, né? Obrigado aí pela sua obra, obrigado por assumir aí esse manto. E eu queria mandar um abraço também para Cléo Nascimento da Colby Art, que proporcionou esse encontro. E obrigado, Cléo. Valeu muito a pena. Nossa, incrível. Muito obrigado. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Então é isso. Pedro Ferreira, Foca, obrigado. A gente fica aqui até a próxima. A gente se despede aqui, Machafer, com um beijo, um abraço, um aperto de mão. Então, um abraço fica por sua conta. Então, eu dou um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até semana que vem. Valeu, gente.